Você está no canal Refúgio Intelectual. Neste vídeo, vamos fazer o audiobook resumo do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma. Agora, sem mais enrolação, vamos ao livro. Introdução. Quem Pensa Enriquece é uma obra clássica de Napoleão Hill, que se tornou um marco na literatura sobre desenvolvimento pessoal e sucesso. Publicado pela primeira vez em 1937, o livro é o resultado de mais de 20 anos de pesquisa e entrevistas com algumas das mentes mais influentes da época, incluindo Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. Hill destila seus aprendizados em princípios práticos que podem ser aplicados por qualquer pessoa que deseje transformar seus desejos em realidade. Através de uma linguagem acessível e exemplos inspiradores, Hill guia o leitor em uma jornada para entender que o pensamento é a base de todo sucesso. Os conceitos discutidos no livro não apenas enfocam a importância de ter um desejo ardente, mas também a necessidade de persistência, planejamento e a superação dos medos que frequentemente nos impedem de avançar. Capítulo 1. O segredo do sucesso. Neste capítulo, Napoleão Hill apresenta um conceito fundamental ao longo do livro. Existe um segredo para o sucesso que está ao alcance de todos. Ele começa a falar sobre o poder dos pensamentos e a importância de um desejo ardente de sucesso. Hill menciona que o segredo é revelado, direta ou indiretamente, ao longo do livro, mas nunca o descreve explicitamente. Sua intenção é que o leitor descubra o segredo por si mesmo à medida que absorve o conteúdo do livro. Ele também conta a história de como Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos de sua época, compartilhou esse segredo com ele, sugerindo que o verdadeiro poder do sucesso vem de dentro de cada pessoa. Hill usa exemplos práticos de homens e mulheres que aplicaram o princípio e alcançaram grandeza, enfatizando que o sucesso não é resultado do acaso, mas sim de um processo mental disciplinado e focado. Capítulo 2. Pensamentos são coisas. Napoleão Hill inicia este capítulo com a poderosa afirmação de que pensamentos são coisas. Ele argumenta que tudo que uma pessoa realiza na vida começa como um pensamento. Cada realização ou fracasso, segundo Hill, pode ser traçado de volta ao tipo de pensamento que foi predominante na mente da pessoa. Ele defende que pensamentos positivos e produtivos, quando alimentados consistentemente, têm o poder de se manifestar em realizações tangíveis. Hill dá o exemplo de Edwin Barnes, que começou com um pensamento claro de que queria ser parceiro de Thomas Edison. Mesmo sem recursos financeiros ou conexões, Barnes manteve esse pensamento como sua única obsessão, até que ele se tornou realidade. O autor salienta que pensamentos sozinhos não têm poder, a menos que sejam acompanhados de um desejo intenso e uma ação constante. Exemplo prático. Alguém que deseja abrir um novo negócio pode começar a transformar seus pensamentos de incerteza em medo em confiança e clareza, visualizando sucesso e, em seguida, agindo com base nesses pensamentos positivos. O ponto principal aqui é: seus pensamentos moldam sua realidade. Pensamentos, quando combinados com fé e ação, têm o poder de se transformar em coisas tangíveis e realizações. Capítulo 3. Desejo. O ponto de partida de toda realização. Neste capítulo, Hill afirma que o desejo ardente é o ponto de partida para todas as realizações. Ele ressalta que, para alcançar o sucesso, é necessário mais do que simples vontade ou esperança. O desejo deve ser um impulso constante e profundo. O autor destaca que um desejo genuíno é transformador, movendo-se da mente para a realidade por meio de um esforço focado e persistente. Hill apresenta um plano em 6 passos para ajudar os leitores a materializar seus desejos. 1. Defina exatamente o que você quer. 2. Determine o que você está disposto a dar em troca. 3. Estabeleça uma data para a realização do objetivo. 4. Crie um plano de ação claro e comece a segui-lo imediatamente. 5. Escreva uma declaração concisa sobre seu desejo, incluindo o plano de execução. 6. Leia essa declaração em voz alta, 2 vezes ao dia, visualizando e acreditando na realização do seu objetivo. Hill também menciona que a intensidade do desejo é o que separa aqueles que alcançam o sucesso dos que desistem. Para ele,
O desejo ardente transforma o impossível em possível. Exemplo prático. Uma pessoa que deseja alcançar a liberdade financeira começa a aplicar os 6 passos diariamente, visualizando sua meta e tomando medidas concretas para desenvolver um negócio próprio. O ponto principal aqui é: o desejo intenso e focado é o primeiro passo para transformar um sonho em realidade. O desejo deve ser claro, forte e acompanhado por ações. Capítulo 4. Fé em sua capacidade, visualização e crença na concretização do desejo. Neste capítulo, Hill explica que fé é o elemento essencial para transformar o desejo em realidade. Ele afirma que, quando se acredita profundamente em algo, a fé gera autoconfiança e torna possível alcançar o que parecia inalcançável. A fé age como uma ponte entre o desejo e a sua materialização, e a chave para fortalecê-la é a autossugestão, repetição contínua de pensamentos positivos que influenciam o subconsciente. Hill destaca que os pensamentos que dominam a mente, quando combinados com emoção, criam uma forte crença. Ele incentiva os leitores a se visualizarem já alcançando seus objetivos, pois essa prática ajuda a reforçar a fé necessária para prosseguir. A fé também funciona como um antídoto contra o medo e a dúvida, que são os maiores obstáculos para o sucesso. Ao treinar a mente para acreditar na realização do desejo, a pessoa desenvolve a confiança e a energia necessária para agir de maneira decidida e eficaz. Exemplo prático: um atleta que visualiza, todos os dias, a vitória em uma competição importante, desenvolve confiança e mantém o foco necessário para treinar com disciplina, superando obstáculos no caminho. O ponto principal aqui é: a fé em si mesmo e na concretização de seus desejos é fundamental para o sucesso. Visualizar e acreditar no resultado fortalece essa fé, e a repetição de pensamentos positivos molda o subconsciente para a realização dos objetivos. Capítulo 5. Autossugestão, o meio de influenciar a mente subconsciente. Neste capítulo, Napoleão Hill explica a importância da autossugestão como uma ferramenta para programar o subconsciente. Autossugestão refere-se ao processo de repetição de pensamentos e afirmações que influenciam diretamente o subconsciente, moldando-o para agir de acordo com os desejos e metas estabelecidos. O autor acredita que a mente subconsciente é extremamente poderosa e absorve as ideias que mais se repetem, sejam elas positivas ou negativas. Hill aconselha que os leitores usem autossugestão para reforçar suas crenças e desejos, repetindo diariamente afirmações positivas, especialmente aquelas ligadas ao plano de alcançar seus objetivos. Ele destaca que as emoções devem estar presentes durante essas repetições, pois elas intensificam o impacto da sugestão no subconsciente. Ele também adverte que pensamentos negativos ou dúvidas podem ser internalizados da mesma forma, portanto, é essencial controlar as emoções e focar apenas em pensamentos que alimentem o sucesso. Exemplo prático: um estudante que repete todos os dias afirmações como "eu sou capaz de passar no exame" e visualiza o sucesso, ao longo do tempo, começa a acreditar profundamente em sua capacidade, o que o leva a agir de maneira mais confiante e decidida. O ponto principal aqui é: a autossugestão é a chave para influenciar a mente subconsciente e programá-la para agir de acordo com seus desejos. Repetir afirmações com emoção ajuda a consolidar a fé e a fortalecer o caminho para o sucesso. Capítulo 6. Conhecimento especializado, experiências pessoais ou observações. Napoleão Hill argumenta que, para transformar o desejo em realização, é necessário conhecimento especializado. Ele diferencia o conhecimento geral, que é amplo e acessível, do conhecimento especializado, que é focado e diretamente aplicável aos objetivos. Hill sugere que o sucesso vem da aplicação prática do conhecimento especializado em áreas específicas e relevantes para os objetivos de uma pessoa. O autor enfatiza que o conhecimento especializado pode ser adquirido de várias maneiras, como experiências pessoais, estudo formal ou informal, observação e, especialmente, por meio da colaboração com outras pessoas. Ele também menciona que não é necessário saber tudo, é possível se cercar de pessoas que tenham o conhecimento que falta. Hill destaca a importância de continuar aprendendo e se adaptando, pois o mundo está em constante mudança. O conhecimento deve ser dinâmico, sempre atualizado e aprimorado para manter a vantagem competitiva. Exemplo prático:
Um empreendedor que quer abrir uma empresa pode não saber tudo sobre finanças, mas ele pode buscar orientação de especialistas nessa área para garantir que suas decisões financeiras sejam bem embasadas. O ponto principal aqui é: o conhecimento especializado é essencial para o sucesso. A busca contínua por aprendizado e a colaboração com especialistas podem proporcionar as ferramentas necessárias para transformar desejos em conquistas. Capítulo 7. Imaginação, a oficina da mente. Neste capítulo, Hill define a imaginação como a oficina da mente, onde ideias são geradas e desejos são transformados em realidade. Ele destaca que a imaginação é um dos elementos mais poderosos do sucesso, pois é por meio dela que novas ideias, produtos e soluções são criados. Hill divide a imaginação em duas categorias. 1. Imaginação sintética, onde você combina e reorganiza ideias, experiências e conceitos já existentes para criar algo novo. 2. Imaginação criativa, uma forma mais intuitiva, onde novas ideias e soluções inovadoras surgem do subconsciente e de inspirações externas. O autor afirma que a imaginação deve ser nutrida e exercitada. Quanto mais você a utiliza, mais ela cresce e se desenvolve. Ele encoraja os leitores a usarem sua imaginação para visualizar o sucesso e encontrar maneiras criativas de superar desafios e obstáculos. Hill sugere que a imaginação, quando combinada com o desejo e o conhecimento especializado, se torna a força propulsora para a inovação e o sucesso. Exemplo prático: um empresário que usa a imaginação para visualizar novas maneiras de atender os clientes pode criar produtos inovadores e serviços que diferenciem sua empresa no mercado. O ponto principal aqui é: a imaginação é a ferramenta que transforma desejos em planos e ações. Exercitá-la e aplicá-la em conjunto com o desejo e o conhecimento é fundamental para a inovação e o sucesso. Capítulo 8. Planejamento organizado. A cristalização do desejo em ação. Neste capítulo, Napoleon Hill destaca que planejamento organizado é o ponto em que o desejo se transforma em ação concreta. Ele afirma que nenhum sucesso pode ser alcançado sem um plano claro e bem estruturado. O planejamento é o processo que transforma o desejo em algo tangível, organizando os passos necessários para atingir os objetivos. Hill aconselha que o planejamento deve ser detalhado e flexível, ou seja, deve permitir ajustes conforme as circunstâncias mudam. Ele também menciona a importância de criar uma equipe de apoio, sugerindo a formação de um mastermind, grupo de pessoas com interesses semelhantes, para ajudar na execução do plano e oferecer insights que individualmente talvez não fossem alcançados. O autor apresenta 4 princípios para desenvolver um plano eficaz. 1. Aliar-se a pessoas competentes. Buscar o conhecimento e a experiência de outros. 2. Incentivar a cooperação. Um trabalho colaborativo leva ao sucesso mais rápido. 3. Ação imediata. Assim que o plano é criado, é fundamental começar a agir. 4. Persistência. A capacidade de ajustar e continuar, mesmo diante de dificuldades. Exemplo prático: um aspirante autor pode criar um plano para escrever seu livro, organizando horários diários de escrita, definindo metas de capítulos e buscando orientação de outros escritores ou editores. O ponto principal aqui é: planejamento organizado é o alicerce da realização. Um desejo sem um plano é apenas uma ideia, mas com planejamento detalhado e ação, ele se torna realidade. Capítulo 9. Decisão. O domínio da procrastinação. No capítulo sobre decisão, Napoleon Hill argumenta que a capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas é uma característica comum entre pessoas de sucesso. Ele ressalta que a indecisão e a procrastinação são grandes inimigas do progresso e que aqueles que conseguem tomar decisões firmes e agem com prontidão geralmente superam desafios mais rapidamente. Hill defende que as pessoas de sucesso são aquelas que sabem o que querem e não têm medo de agir com base nas suas decisões, mesmo que isso signifique correr riscos. A incapacidade de decidir é frequentemente resultado do medo de falhar ou de fazer a escolha errada, mas Hill insiste que é melhor tomar uma decisão e ajustá-la ao longo do caminho do que não agir. Ele também menciona a importância de desenvolver a confiança para tomar decisões, o que pode ser alcançado ao se confiar no próprio julgamento e ao cercar-se de informações e conhecimentos que apoiem o processo decisório. Exemplo prático:
Um empreendedor que tem uma ideia de negócio deve decidir rapidamente se vai seguir em frente com o projeto e começar a agir em direção à criação de sua empresa, em vez de esperar por momentos perfeitos ou condições ideais. O ponto principal aqui é: o sucesso depende da capacidade de tomar decisões rápidas e firmes. A indecisão cria paralisia e impede o progresso, enquanto as decisões claras conduzem à ação e ao crescimento. Capítulo 10. Persistência. O esforço contínuo necessário para induzir a fé. Napoleão Hill descreve a persistência como uma das qualidades mais essenciais para o sucesso. Ele argumenta que, sem a habilidade de persistir, mesmo o desejo mais forte e o plano mais bem elaborado podem falhar. A persistência é o que mantém as pessoas em movimento, especialmente quando enfrentam obstáculos e desafios inevitáveis. Hill menciona que a falta de persistência é uma das principais razões pelas quais as pessoas desistem de seus sonhos. Ele enfatiza que a persistência é uma habilidade que pode ser desenvolvida, desde que a pessoa tenha um objetivo claro e se comprometa a seguir em frente, independentemente das dificuldades. Hill apresenta 4 passos que ajudam a cultivar a persistência. 1. Ter um propósito claro. Saber o que você quer, o que alimenta a sua motivação. 2. Desejo ardente. Manter o desejo de sucesso vivo, apesar dos desafios. 3. Plano organizado. Seguir um plano bem estruturado ajuda a manter o foco. 4. Alianças de mastermind. Cercar-se de pessoas que oferecem suporte e inspiração. Exemplo prático. Um estudante que se prepara para um exame importante deve manter a persistência no estudo diário, mesmo quando se sente cansado ou desmotivado, sabendo que esse esforço constante o levará ao sucesso. O ponto principal aqui é: a persistência é o elo que conecta o desejo com a realização. Ela é uma força contínua que supera as dificuldades e é fundamental para quem busca o sucesso. Capítulo 11. O poder do Mastermind, a força motriz. Neste capítulo, Hill apresenta o conceito de Mastermind, que ele define como uma aliança de mentes. O Mastermind é um grupo de pessoas que compartilham um objetivo em comum e que se unem para oferecer apoio, conhecimento e motivação mútua. Hill afirma que a união de várias mentes criativas, em busca de um propósito específico, gera uma força maior do que a soma das partes individuais. Ele explica que o Mastermind cria uma espécie de energia mental que alimenta cada membro do grupo, ajudando-os a alcançar resultados mais rápidos e eficazes. A chave para um Mastermind bem-sucedido é a cooperação e a confiança mútua entre os participantes. Além disso, Hill sugere que, ao se cercar de indivíduos que já alcançaram sucesso ou que compartilham uma visão semelhante, a pessoa pode ampliar seu próprio conhecimento e acelerar seu progresso. Exemplo prático. Um empresário pode formar um grupo de mastermind com outros empreendedores, onde eles compartilham ideias, estratégias e desafios, ajudando uns aos outros a crescer. O ponto principal aqui é: o poder do mastermind está na união de mentes com objetivos comuns. Essa aliança gera uma força coletiva que acelera o sucesso e promove crescimento mútuo. Capítulo 12. Sexualidade, carisma e criatividade. Neste capítulo, Hill explora o conceito de energia sexual e seu impacto na criatividade e no sucesso. Ele argumenta que a energia sexual, quando direcionada adequadamente, pode ser transformada em um poderoso impulso criativo. Hill acredita que a capacidade de sublimar, transformar, essa energia em atividades produtivas pode resultar em maiores realizações. Ele aponta que muitas pessoas de grande sucesso, em várias áreas da vida, aprenderam a canalizar essa energia para atividades criativas e produtivas, como negócios, arte e inovação. Hill também sugere que a energia sexual está diretamente ligada ao carisma e à capacidade de influenciar e inspirar outras pessoas, tornando-se um elemento importante nas relações interpessoais e na liderança. Hill explica que a sexualidade vai além do simples desejo físico. É uma força motivadora que, quando utilizada de forma inteligente, pode gerar grandes resultados no campo da criatividade e do sucesso pessoal. Exemplo prático. Um artista que consegue sublimar sua energia sexual em sua arte pode encontrar uma fonte de inspiração inesgotável, o que o leva a criar obras inovadoras e impactantes. O ponto principal aqui é: a energia sexual, quando direcionada e sublimada de forma consciente,
pode se tornar uma poderosa força criativa que impulsiona a realização pessoal e o sucesso. Capítulo 13. A mente subconsciente. Elementos de conexão. Neste capítulo, Napoleão Hill explica que a mente subconsciente é a parte da mente responsável por processar todos os pensamentos, crenças e desejos de uma pessoa. Ele a descreve como um mecanismo sensível, que absorve todos os estímulos do ambiente e os armazena. Para Hill, a mente subconsciente é o ponto de conexão entre os desejos conscientes e o plano universal. Hill ressalta que a mente subconsciente não diferencia pensamentos negativos de positivos, absorvendo ambos com igual intensidade. Portanto, é crucial controlar o que se pensa, para evitar que medos e dúvidas interfiram no caminho do sucesso. Ele sugere que os pensamentos positivos e a repetição constante de afirmações otimistas podem reprogramar o subconsciente para favorecer o sucesso. Além disso, Hill afirma que o subconsciente pode ser treinado para identificar oportunidades e auxiliar na tomada de decisões. Exemplo prático: uma pessoa que repete diariamente afirmações positivas sobre a sua capacidade de sucesso financeiro começa a internalizar esses pensamentos, o que influencia suas ações e decisões em direção à prosperidade. O ponto principal aqui é: a mente subconsciente absorve e processa todos os pensamentos e crenças. Controlar os pensamentos e usar a repetição de afirmações positivas pode programar a mente para o sucesso. Capítulo 14. O cérebro, uma estação de transmissão e recepção do pensamento. Neste capítulo, Hill afirma que o cérebro humano funciona como uma estação de transmissão e recepção de pensamentos. Ele sugere que o cérebro tem a capacidade de emitir frequências mentais que podem ser captadas por outros cérebros, formando uma espécie de comunicação entre mentes. Hill descreve dois princípios principais. 1. Transmissão de pensamentos. O cérebro emite vibrações de pensamentos que podem influenciar outras pessoas à sua volta. 2. Recepção de pensamentos. Assim como transmite, o cérebro também recebe as vibrações de pensamentos de outros, consciente ou inconscientemente. Ele relaciona essa capacidade de transmissão e recepção ao conceito do mastermind, afirmando que, quando indivíduos se reúnem com um propósito comum, seus cérebros podem se conectar e trocar ideias de maneira mais eficaz, acelerando o progresso coletivo. Hill também menciona que a qualidade dos pensamentos emitidos pelo cérebro é influenciada pelo que a mente subconsciente processa. Pensamentos positivos e focados em objetivos são mais poderosos e atraem resultados mais benéficos. Exemplo prático: um empresário que se reúne regularmente com outros empreendedores em um grupo de mastermind cria um ambiente onde as ideias fluem mais facilmente e os membros trocam inspirações. O ponto principal aqui é: o cérebro atua como uma estação de transmissão e recepção de pensamentos. A qualidade e o foco dos pensamentos influenciam diretamente a comunicação e o sucesso. Capítulo 15. O sexto sentido. A porta para o templo da sabedoria. Hill descreve o sexto sentido como uma habilidade intuitiva, que ele também chama de portal para o templo da sabedoria. Ele afirma que o sexto sentido é uma conexão direta com a inteligência infinita, um tipo de intuição ou percepção que vai além da lógica ou do raciocínio consciente. O sexto sentido pode se manifestar como uma espécie de pressentimento ou sensação intuitiva que guia as decisões. Hill acredita que, ao longo do tempo, uma pessoa pode desenvolver e aperfeiçoar essa habilidade, aprendendo a confiar nas suas intuições mais profundas como uma ferramenta poderosa de orientação. Ele sugere que esse senso de intuição é o resultado do treinamento da mente subconsciente, da fé e do desenvolvimento da capacidade de autossugestão. Quanto mais alguém trabalha esses aspectos, mais aguçado fica o seu sexto sentido. Exemplo prático: um investidor pode sentir, sem nenhuma razão lógica aparente, que uma oportunidade de negócio será vantajosa, e ao seguir essa intuição, acaba fazendo uma escolha lucrativa. O ponto principal aqui é: o sexto sentido é uma habilidade intuitiva que pode ser desenvolvida e serve como uma guia confiável para tomar decisões importantes e alcançar a sabedoria. Capítulo 16. Os 6 fantasmas do medo. Quantos deles estão no seu caminho? Neste capítulo final, Hill aborda os 6 principais medos que impedem as pessoas de alcançarem o sucesso. 1. Medo da pobreza.
2. Medo da crítica. 3. Medo de doenças. 4. Medo de perder o amor de alguém. 5. Medo da velhice. 6. Medo da morte. Hill explica que esses medos atuam como barreiras mentais, limitando o pensamento e as ações de uma pessoa. Ele ressalta que, para obter sucesso, é crucial identificar esses medos e superá-los, uma vez que todos eles são alimentados por dúvidas e pensamentos negativos. O autor sugere que o caminho para eliminar esses medos começa com o controle dos pensamentos e a substituição dos sentimentos de medo por autoconfiança e fé. Através da autossugestão e do fortalecimento da mente subconsciente, é possível reprogramar os pensamentos e afastar os fantasmas que bloqueiam o caminho para o sucesso. Hill também menciona que a chave para superar o medo é manter-se constantemente em movimento, tomando ações práticas em direção aos objetivos, o que enfraquece as incertezas e dúvidas. Exemplo prático: uma pessoa com medo da crítica pode aprender a confiar em suas habilidades e seguir em frente com seus projetos, sem deixar que a opinião dos outros a paralise. O ponto principal aqui é: o medo é uma das maiores barreiras ao sucesso. Identificar e superar os 6 principais medos é essencial para liberar o potencial completo e conquistar os objetivos. Conclusão. Na conclusão de Quem Pensa Enriquece, Hill afirma que o sucesso não é um resultado de sorte, mas sim da aplicação consciente de uma série de princípios que podem ser seguidos por qualquer pessoa. Ele nos lembra que a mente é uma ferramenta poderosa que, quando treinada e direcionada, pode levar a conquistas extraordinárias. Através da combinação de desejo, fé, persistência e a capacidade de tomar decisões, qualquer um pode criar seu próprio destino. Hill finaliza com um chamado à ação, instando os leitores a reconhecerem seus medos e superá-los, a se unirem em masterminds para colaboração e apoio mútuo, e a manterem um foco constante em seus objetivos. Ao internalizar essas lições, os leitores têm a oportunidade de moldar sua realidade e alcançar um sucesso duradouro, independentemente das circunstâncias em que se encontram. Parabéns! Você chegou ao final de mais um audiobook resumo. Esperamos que você tenha tirado lições valiosas sobre os ensinamentos do livro. Ouça outros resumos do nosso canal para continuar se aprimorando como uma pessoa intelectual. E não se esqueça de curtir e se inscrever para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui em nosso canal. Até a próxima!